Olá, turma, tudo bem? Preparados para mais uma aula de literatura? Hoje nós vamos continuar com a nossa aula de literatura. Nós vamos falar hoje sobre a segunda geração romântica, conhecida também como ultrarromantismo. Essa disciplina, esse conteúdo, está contido no capítulo 10 do nosso livro e vai das páginas 97 a 111. Então, algumas décadas depois da introdução do romantismo no Brasil, a poesia ganhou novos rumos com o aparecimento dos ultrarromânticos. Esses poetas, desvinculados do compromisso com a nacionalidade assumido pela primeira geração, desinteressavam-se da vida político-social e voltavam-se para si mesmos, numa atitude profundamente pessimista, como forma de protesto contra o mundo burguês, viviam entediados e à espera da morte. E aí a gente vai observar mais adiante, justamente dentre as características dos ultrarromânticos, essa questão da espera pela morte, a questão do pessimismo mesmo. O contexto histórico. Nas décadas de 1950 e 1960, houve uma ruptura com o idealismo exagerado em relação ao nacionalismo, o que levou à adoção por parte dos autores desse período de uma postura exageradamente pessimista diante da vida como escapismo dos problemas sociais da época, atitude que ficou conhecida como o mal do século. Isso se deve ao fato de que os jovens desse período não se sentiam atraídos pelos ideais da Revolução Francesa, ou seja, ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Eles optavam por mergulhar em seu mundo íntimo, tendo um apego às atitudes mundanas, como a bebida e o vício, uma atração pela morte. Assim como o desenvolvimento da literatura romântica na década de 1940, as produções literárias começaram a apresentar maior subjetividade. Os autores dessa época eram indiferentes a temas como o nacionalismo e o indianismo, mas apresentavam uma intensificação do sentimentalismo. Um dos grandes influenciadores desse período, no Brasil, é o poeta inglês Lord Byron, autor que possui um estilo poético agressivo contra a sociedade e um estilo de vida que escandalizava a Europa. Seu cinismo e seu pessimismo inspiraram muitos outros poetas por todo o mundo. Então a gente vai observar que o ultrarromantismo brasileiro ele teve aí uma participação especial de Lord Byron, que, de certa forma, influenciou e inspirou alguns poetas brasileiros da época para trazer esse estilo de meio que revolucionário para o nosso país, onde os jovens escritores da época foram imbuídos numa ideia de pessimismo tamanha, ok? Então, as características da segunda geração do romantismo do Brasil. Estamos aqui com o egocentrismo, o exagero sentimental, o pessimismo, tendência a fugir da realidade, idealização do amor e da mulher. Ora, no egocentrismo, os autores dessa vertente do romantismo tendem a tematizar em suas obras os conflitos inerentes ao sujeito, ou seja, essa literatura é voltada para o eu, e não para o mundo. Quando a gente disse lá no início que eles deixaram de se preocupar com o mundo e voltaram a se preocupar com eles mesmos. O exagero sentimental. Uma das maneiras do egocentrismo romântico manifestar-se nos romances e poemas dessa geração é por meio do exagero sentimental. O amor ou a solidão, por exemplo, tem papel central para esses autores. Pessimismo. Em geral, as personagens românticas são incompreendidas e seus sentimentos não costumam ser correspondidos. Por isso, há uma espécie de deslocamento entre o sujeito e o mundo, o que passa a ser encarado como uma realidade degradante, ou melhor, degradada e frustrante.
a tendência de fugir da realidade. Descolado da realidade, descrita do mundo pessimista, é comum encontrarmos poemas ou narrativa do ultrarromantismo em que as personagens ou sujeitos líricos anseiam por fugir da realidade mediante a morte, mediante os sonhos, a boemia ou a loucura. A idealização do amor e da mulher. A mulher e o amor têm grande importância nas obras ultrarromânticas. Em geral, o sentimento é irrealizado, e a mulher é descrita enquanto amada perfeita e inatingível, ou seja, é aquela mulher que só existe nos sonhos. Em tais livros, é como se houvesse um abismo, que impedisse a realização amorosa. Tá certo? É simplesmente uma utopia, esse amor idealizado aqui pela mulher no período ultrarromântico. Os principais autores, e obras. Temos aqui Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu e Junqueira Freire. Álvares de Azevedo nós temos Lira dos 20 anos, Noite na Taverna e Macário. Fagundes Varela, Noturnas, Cantos e Fantasias e Anchieta, ou O Evangelho das Selvas. Casimiro de Abreu, As Primaveras e A Cabana. A mais conhecida dele, porque ele morreu muito novo, é a obra As Primaveras. Junqueira Freire, Inspirações do Claustro e Contradições Poéticas. Aqui há uma observação, olha só. Pelo estilo de vida desregrado que eles levavam, marcados pela bebida, o cigarro e pela falta de cuidado com a saúde, muitos desses poetas ultrarromânticos morriam, ou morreram antes de completar 20 anos. Uma pena, justamente por isso. Eles, como a gente falou lá no início, sempre esperavam pela morte. A morte era dada como certa, e para eles, entrar nesse pessimismo e morrer cedo era como se fosse uma espécie de troféu. O primeiro deles lá, o Álvares de Azevedo, nasceu em 1931 e morreu em 1852. Olha aí. Foi um poeta, escritor e contista da segunda geração romântica brasileira. Suas poesias retratam seu mundo interior e é conhecido como o poeta da dúvida. O nome completo dele é Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Ele nasceu em São Paulo no dia 12 de setembro de 1931. Filho do doutor Inácio Manuel Álvares de Azevedo e de Dona Luísa Azevedo. Aos 2 anos de idade, junto com sua família, eles se mudaram para o Rio de Janeiro. Ele vivia, em meio aos livros da faculdade e se dedicava a escrever suas poesias. Toda a obra poética dele foi escrita durante os 4 anos em que cursou faculdade. O sentimento de solidão e tristeza refletido em seus poemas era de fato a saudade da família, que ficaria, morando no Rio. Em 1852, ele adoeceu e abandonou a faculdade, 1 ano antes de completar o curso de Direito. Ele foi vítima de tuberculose, e sofrendo também com um tumor. E, por conta dessas 2 doenças, ele acaba não resistindo e morre. Olha aí um trecho da obra dele, Lira dos 20 anos, um soneto. Quando ele diz aqui: Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito das flores inclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar, na espuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se aquecia. Era a mais bela, seio palpitando, negros olhos e pálpebras abrindo, formas nuas no leito ressalvando. Não te ririas de mim, meu anjo lindo. Por ti, as noites eu velei chorando. Por ti, nos sonhos, morrerei sorrindo. Observa aqui que a gente vê essa questão, olha só, sombria, Observa que ele diz, da pálida luz,
é sempre numa questão pessimista, obscura, tá? A obra do poeta. O segundo, Fagundes Varela. Foi um dos maiores expoentes da poesia brasileira da segunda geração do romantismo e patrono da cadeira de número 11 da Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu na cidade de São Paulo, na cidade de São Marcos, que é o atual município de São Claro, no Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto de 1941, onde ele viveu parte da sua infância. Em 1852, ele entrou para o curso de Direito no Largo de São Francisco, em São Paulo, mas abandonou, de certo, que sua grande paixão era a literatura. Em 1961, ele publica sua primeira obra poética, intitulada Noturnas. Dedicou-se à literatura, a qual nota-se refletido suas tristezas, angústias na vida. Com isso, ele entrega-se à boemia e falece em Niterói, no dia 18 de fevereiro de 1875, com 34 anos. Ele chegou a passar dos 20, Vítima de apoplexia, acidente vascular cerebral. Então, olha só, na obra, Cântico no Calvário, uma obra que foi inspirada na morte prematura do filho dele, do primeiro casamento, em dezembro de 1863. Cântico do Calvário. Eras na vida a pomba predileta, que sobre o mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho para o pagoeiro. Eras a mestre de um dourado estilo. Era o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. No entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te temporal da noite. Teto, caíste. Crença, já não vives. Mas não, tu dormes no infinito seio do Criador dos seres. Tu me fala na voz dos ventos, no chorar das aves, talvez das ondas, do espírito febril. Tu me contemplas lá no céu, quem sabe, no vulto solitário de uma estrela. E são os teus raios que meu astro aquecem. Pois bem, mostra-me as voltas do caminho. Brilha e fulgura no azulado manto. Mas não te arrojes, lágrima da noite, nas ondas nebulosas do ocidente. Brilha e fulgura, quando a morte fria sobre mim sacudiu o pó das asas, escada de Jacó serão teus raios, por onde asinha subirá minha alma. Aqui é um trecho, do poema dele, lá de Cântico do Calvário, como eu já falei, que foi inspirado na morte prematura do filho dele, do primeiro casamento de Fagundes Varela. Casimiro de Abreu. Nasceu na Barra de São João, no estado do Rio de Janeiro, no dia 4 de janeiro de 1839. Com apenas 13 anos, enviado pelo pai, vai para a cidade do Rio de Janeiro trabalhar no comércio. Em novembro de 1853, viaja para Portugal com o intuito de completar a prática comercial e, nesse período, ele inicia a carreira literária. No 18 de janeiro de 1856, sua peça Camões e Jaú é encenada em Lisboa. Ele volta para o Brasil em 1857 e continua trabalhando no comércio. Conhece vários intelectuais e faz amizade com Machado de Assis, ambos com 18 anos de idade. Em 1859, publica seu único livro de poemas, que é As Primaveras. Ele levava uma vida boêmia e, por isso, também contraiu tuberculose. Ele vai para Nova Friburgo tentar a cura da doença, mas no dia 18 de outubro de 1960 não resiste e morre aos 21 anos. Olha aí, muito jovem. Muito jovem. A obra dele, Primaveras, um trecho, muito conhecido dos brasileiros nesse trecho. Meus 8 anos. Oh, que saudades que tenho da aurora de minha vida,
da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Naqueles tempos distosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Que é um trecho, né, do poema que está contido na obra Primaveras, de Casimiro de Abreu. Junqueira Freire. Luiz José Junqueira Freire nasceu em Salvador no dia 31 de dezembro de 1872. Levado pelo forte desejo de se dedicar à vida religiosa, ele ingressa no Mosteiro de São Bento em 1850. Com apenas 18 anos, né? E em 1852 ele já dava aula, já lecionava. Em 1853 ele abandona o mosteiro e recolhe-se na casa onde ele escreve sua autobiografia, Inspirações do Claustro, em 1855. Com séria doença cardíaca, né, que ele debilitava, ele morreu cedo, como muitos poetas de sua geração. Doente, não se recuperara, né, e morrera no dia 24 de junho de 1855, com apenas 22 anos. Muito jovem também. Olha aí um trecho também de um poema dele da obra Inspirações do Claustro. Louco, hora de delírio. Não, não é louco. O espírito somente é que quebrou-lhe um elo da matéria. Pensa melhor que vós, pensa mais livre, aproxima mais a essência etérea. Agora está mais livre. Algum atrilho soltou-se um nó da inteligência. Quebrou-se o anel dessa prisão de carne, entrou agora em sua própria essência. Não, não é louco. O espírito somente é que quebrou-lhe um elo da matéria. Pensa melhor que vós, pensa mais livre, aproxima mais a essência etérea. Aí um trechinho do poema de Junqueira Freire. Então foi esse o nosso conteúdo para a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.